Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando da LF-BR Climatização Elétrica e hoje nesse vídeo nós estamos finalizando a instalação de um Eugene Silent 24.000 BTUs convencional. É um equipamento quente frio e a gente vai fazer a pressurização, evacuação e o superaquecimento nesse vídeo. Esse equipamento é legal porque eles mandam essa tabela aqui de superaquecimento, então eles mostram direitinho como é a forma que você tem que fazer. A gente vai seguir todas as recomendações que estão aqui nesse folheto e a gente vai usar o SMAN 360, que é um manifold que já tem os termopares, né, os termômetros para fazer a medição do fluido na tubulação, e ele já faz a conversão de pressão para temperatura, tá ok? A gente vai começar agora. Então, primeira etapa, a gente vai pressurizar o equipamento com nitrogênio. Aqui nós já fizemos as conexões entre a evaporadora e condensadora. Esse equipamento de 24.000 BTUs tem válvula de serviço nas duas válvulas, tá? Então a gente consegue conectar tanto a mangueira na linha de alta pressão quanto na linha de baixa pressão, e a gente fez isso. Já faz 15 minutos que o equipamento está pressurizando, está entrando nitrogênio e agora ele estabilizou em 174,2 PSI. A gente vai esperar mais uns 10 minutinhos, ver se não cai essa pressão. Se cair, não pode cair muita coisa, mas com certeza não vai cair mais. A gente vai esperar um pouquinho para depois começar o vácuo. Vamos lá. Então, após 15 minutos, o equipamento não caiu a pressão. Caiu 1 milésimo de PSI, que é normal, é só uma variação simples. Agora a gente vai soltar o nitrogênio que tem dentro da linha para depois ligar a bomba de vácuo. Então deixa sair todo o nitrogênio do equipamento, liga a mangueira na bomba de vácuo e agora a gente vai fazer o vácuo no equipamento. Fazer uns 15 minutinhos de vácuo aí. Então, pessoal, após 16 minutos e meio de vácuo, 155 microns, tá? Agora eu vou desligar a bomba de vácuo e os microns ele vai aumentar. Ele vai lá para 700 microns. Por quê? Porque essas mangueiras aqui, elas não são específicas para vácuo, tá? As mangueiras, tanto essa vermelha, azul e amarela, elas não são específicas para vácuo. Então a borrachinha que tem aqui dentro, na hora que tá fazendo vácuo, ela tá totalmente reprimida. Aí depois que você desliga a bomba de vácuo, ela dilata. Aí ela dá essa variação, entendeu? Mas o que acontece? O equipamento não pode sair do vácuo. Ele tem que continuar em microns de mercúrio. Se sair do vácuo, significa que tem vazamento. Mas como a gente pressurizou, com certeza não tem vazamento. Eu vou desligar a bomba de vácuo agora. Lá, tá vendo? Tava em 155 microns, já tá aumentando para 300 e pouco. A gente vai esperar ele dar uma estabilizada. Não vai estabilizar totalmente. Então, ó, 20 minutos eu vou liberar o fluido do equipamento aqui pra gente fazer o superaquecimento. Após uns minutinhos o fluido está estabilizado, agora a gente vai ligar o equipamento.
Modo frio, velocidade média, tá? Aí, ó, o equipamento ligou. Normal, a pressão cai bastante. Depois ela vai estabilizando. Deixa ela funcionando aí por uns 5 minutinhos até estabilizar a pressão do equipamento. Então, ó, ficou uns 10 minutos ligado aqui e a pressão não subiu. Ou seja, o equipamento veio com uma carga de fluido baixa. Então, aqui no caso, a gente vai ter que completar a carga de fluido do equipamento, tá? R22, garrafa, de cabeça virada para cima, certo? Sempre lembrando aí novamente, fluido R410A, que ele é blend. Ele você faz com a carga virada para baixo. Agora o fluido R22, que ele é puro, né? Ele tem que ir em forma de vapor para o compressor. Então a carga é sempre de cabeça para cima, tá ok? E aí o Jim deu uma mancadinha aí, ó. Mandou o equipamento sem fluido refrigerante. Nós vimos ali, tá vazando, tá congelando a linha. Então a gente vai ter que fazer a carga de fluido aqui agora. Vou deixar ele com mais ou menos 65 PSI pra gente fazer o superaquecimento. Deve ter feito bariátrica. Então, ó, eu vou simular um superaquecimento que vai dar errado aqui, tá? Provavelmente, claro. Eu vou deixar só com 53 PSI de pressão. 53 PSI, o fluido R22 está numa temperatura de menos 0,2 graus, menos 2,2 graus, tá? Então, a gente vai fazer o superaquecimento com essa pressão para ver o que vai acusar. Então vamos ler o que a Eugene pede aqui, ó. Proceda conforme os passos a seguir. Instale um termômetro digital devidamente isolado na parte superior do tubo da linha de sucção, a 20 centímetros da válvula de serviço. Meça a temperatura. Tá? O manifold já vem com um termômetro aqui, certo? Então, aqui, liguei, ele já pega a temperatura aqui na frente. Vou mudar a câmera para lá. Então, vou pegar o termômetro. Aqui, a linha de sucção. A linha de sucção é o tubo mais grosso, tá? Então a gente vai puxar o isolamento lá para trás e colocar a pelo menos 20 centímetros de distância da válvula, tá ok? O termômetro, que é a parte de metal aqui dentro, ó, ele tem que ficar para cima, tá? Ele não pode ficar para baixo, porque senão mede a temperatura do óleo do compressor. Então a gente vai se atentar a deixar na parte de cima aqui, ó. Vamos puxar o isolamento e põe o termômetro. Certo? Agora a gente vai esperar um pouquinho. Vamos prestar atenção aqui no manifold. Então, pressão em 58 PSI. O fluido está numa temperatura de menos 0,1 grau. Temperatura de retorno 15 graus. Superaquecimento está dando 15,1. Vamos voltar aqui para a tabela. Então vamos lá, vou ler novamente. Instale o termômetro digital devidamente isolado na parte superior do tubo da linha de sucção a 20 centímetros da válvula de serviço. Meça a temperatura. Temperatura 14,4 graus. Beleza. Com o manômetro instalado na linha de sucção, meça a pressão.
instalado na linha de sucção, ó, mangueira azul, vindo na linha de sucção. A linha de sucção é o tubo mais grosso, tá ok? Beleza. Como o manômetro instalado na linha de sucção, meça a pressão, beleza? 56 PSI. Aí você precisa de uma tabela de conversão de pressão para temperatura. No caso desse manifold, ele já faz essa tabela de conversão. Então ele está em 56 PSI, tá numa temperatura, o fluido está numa temperatura de menos 1 grau. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, 14 graus menos a temperatura do fluido, 13,9 graus menos 0,7 graus, que vai dar um superaquecimento de 14,2 graus. Aí aqui tá falando, aplique a fórmula e aponte o valor do superaquecimento. No caso daqui, tá falando o seguinte: superaquecimento, faixa aceitável, tem que dar numa temperatura de 5 a 15 graus, tá? Aqui tá dando 14 graus. Faixa recomendada, de 7 a 11 graus. Ou seja, tá na faixa aceitável, mas a gente vai deixar na faixa recomendada. Aí aqui embaixo fala o que você tem que fazer. Se der uma temperatura menor que 5 graus, há excesso de fluido refrigerante na linha. Se der uma temperatura maior que 15 graus, há falta de refrigerante, acrescente refrigerante no sistema. Então, a gente quer diminuir a temperatura do superaquecimento. Está em 14 graus, eu quero deixar no mínimo 11 graus. O que eu vou fazer? Eu vou colocar fluido refrigerante no equipamento, tá ok? Então, a garrafa já está conectada, eu vou colocar mais um pouquinho de fluido. Vamos deixar ele trabalhando com uma pressão mais alta. Tá entrando fluido. Fechei de novo. Deixa ele trabalhar mais um pouquinho, mas tá 11 graus. Já tá no recomendado, mas eu quero deixar entre 7 e 11, vamos pensar numa temperatura aí de 9 graus, tá? Vou colocar mais um pouquinho de fluido refrigerante. Olha lá, tá quase estabilizado em 10 graus. Deixa eu trabalhar mais um pouco. Então, pessoal, não adianta ficar naquela que você tem que deixar entre 60 e 70 PSI. Aqui, ó, até que tá funcionando, porque 62 PSI, o equipamento está com um superaquecimento de 8,6 graus. Se você deixar com 70 PSI, vai estar com excesso de fluido no equipamento e o equipamento não vai funcionar direito. Pode voltar com retorno de líquido no compressor, golpe de líquido, e dá problema com o compressor. Então, aqui está numa pressão mais baixa, certo? Está numa pressão de 61,5 PSI e o superaquecimento está perfeito. Então ele está com uma pressão baixa, porém está funcionando muito bem. Se você deixa aí com uma pressão de 70 PSI, pode ser que o equipamento venha a dar defeito rápido por golpe de líquido no compressor. Então eu vou falar tudo novamente aqui, tá ok? Proceda com os seguintes passos para fazer o superaquecimento. Instale um termômetro digital devidamente isolado na parte superior do tubo da linha de sucção a 20 centímetros da válvula de serviço e meça a temperatura. Então, aqui no caso do manifold, a gente ligou o termômetro no SLT, tá? Então o termômetro tá vindo aqui. A gente puxou o isolamento e colocou o termômetro aqui.
Lembrando que a parte de metal do termômetro está na parte de cima, que é para pegar somente a temperatura do fluido. Se você coloca na parte de baixo, você pega a temperatura do óleo do compressor, então vai dar uma variação. O certo é pegar sempre do lado de cima, tá ok? Beleza, ligou o termômetro, agora a gente sabe que a temperatura está dando 8,8 graus, tá? A temperatura de retorno do fluido refrigerante, beleza? Com o manômetro instalado na linha de sucção, a linha de sucção é o tubo mais grosso, é a linha que está voltando o fluido refrigerante para a condensadora. Meça a pressão, então aqui a gente ligou a mangueira azul, 61,2 PSI. Com a tabela de pressão temperatura do fluido refrigerante, identifica a temperatura de evaporação. Então 61,2, a temperatura de evaporação é 1,2 graus, tá? Então o fluido na pressão de 61,3, 61 PSI, a temperatura lá dentro é de 1 grau. Então o superaquecimento é o que? É a temperatura que está retornando do evaporador menos a temperatura que o fluido está nessa pressão, que dá 8 graus nesse caso aqui. Então, superaquecimento, faixa aceitável, tem que dar o superaquecimento aqui em cima entre 5 e 15 graus. Faixa recomendada entre 7 e 11 graus, beleza? Aqui tá dando a temperatura de 7 graus, então tá na faixa recomendada pelo fabricante, tá? Recomendado. Então, se caso você tá fazendo aqui o superaquecimento e tá dando uma temperatura menor que 5 graus, há excesso de fluido refrigerante, você tem que tirar um pouco de fluido refrigerante da linha. Se der uma temperatura maior que 15 graus, então há falta de fluido refrigerante, então você tem que colocar fluido refrigerante na linha, tá ok? É isso aí, é assim que é feito o superaquecimento com o manifold SMAN 360, tá ok? Muito obrigado, até mais!